Só vai ficar faltando eu falar do meu tipo de amor, né, que é o não correspondido. Oi pessoal, o meu nome é Gegé Sereia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o amor. Então, gente, quando eu fui colocar lá no meu Instagram que eu ia gravar vídeos pro YouTube e tudo mais, muita gente me pediu para que eu falasse sobre sentimentos. E aí eu tive a ideia de todas as vezes que eu vou fazer os meus vídeos do mês, eu sempre vou escolher um sentimento por votação para poder falar. E o mais eleito desse mês foi o amor. Muito bom poder começar falando sobre um sentimento bom, sobre um sentimento lindo e, na minha opinião, juntamente com o perdão, é o sentimento mais sublime que a gente pode sentir. O amor, ele é um sentimento que ele passeia por todos os nossos 7 chakras. Ele é envolvido pelo nosso chakra cardíaco, mas ele passeia por todos os nossos 7 chakras. Amar é reconhecer. Eu tive a ideia de poder dividir em 4 tópicos, né, pra gente poder falar sobre 4 tipos de amor, que o primeiro é o auto-amor, o amor próprio. O segundo seria o amor incondicional. O terceiro, o amor romântico. E o quarto, falar sobre aquele defeitinho que é o vício de amar, para a gente poder entender essa nossa dependência emocional do outro. Vamos começar falando pelo auto-amor. É um sentimento que muitas pessoas chegam aqui para ter sessão comigo para poder trabalhar ele. Na verdade, a gente não é ensinado como a se amar. A gente não sabe muitas vezes o que é se amar. Como eu falei agora mesmo, amar é reconhecer. Então, o que é esse auto-amor, esse amor próprio? É a gente reconhecer o nosso potencial. A gente reconhecer como um ser humano capaz de todas as coisas que ele tiver vontade. Mas como que a gente descobre isso? Um exercício muito interessante que eu passo para as pessoas que vêm fazer sessão comigo é de elas escreverem no papel. Quem é você? O que você gosta de fazer? Escrever pelo menos 30 coisas que você gosta de fazer e que você se reconhece fazendo. Sempre quando eu falo isso, as pessoas me olham meio torto e ficam assim, nossa, mas eu nem tenho 30 coisas que eu gosto de fazer. Porque na verdade a gente está vivendo tão no automático que a gente não presta atenção naquilo que a gente gosta. E talvez a gente simplesmente goste de chegar em casa e tirar o nosso sapato depois do trabalho. Talvez a gente goste de fazer carinho no nosso bicho de estimação, de comer um sorvete gostoso, de escutar a sua irmã mais velha te contando como foi o dia dela. E é importante a gente escrever isso. A gente escrever, ler e reconhecer isso. Eu sabendo quais são as coisas que eu gosto de fazer, eu vou colar isso numa parede, vou colar isso na geladeira e todo dia quando eu acordar, eu vou buscar escolher pelo menos uma dessas coisas para fazer. A partir do momento que a gente começa a buscar aquilo que realmente a gente gosta de fazer, o nosso cérebro começa a entender que a gente merece valor. E a gente começa a entender o que a gente gosta e vem a consequência disso, que é saber impor os nossos limites. Quando a gente se reconhece, quando a gente se ama, a gente sabe respeitar as nossas decisões e a gente sabe respeitar o processo do outro sem precisar invadir o processo do outro e sem precisar invadir o nosso processo. Não fica na noia, galera, de achar que isso também vai ser de um dia para o outro. Tudo vai ser um exercício. Eu começo hoje sabendo quem sou eu. Depois que eu sei quem eu sou, eu vou buscar as coisas que eu gosto de fazer e aí sim eu vou ter a oportunidade de poder dizer sempre sim para mim e não para o outro quando for necessário. E, gente, eu sei que isso são temas, assim, muito extensos, então caso vocês queiram que eu fale especificamente sobre o auto-amor, futuramente a gente pode gravar um outro vídeo só falando sobre isso, só para o nosso conjunto não ficar muito extenso, tá bom? Vou falar resumidamente de cada um, mas quem tiver interesse, coloca aqui nos comentários, eu queria que falasse só sobre o amor incondicional, e a gente grava depois isso, tá certo? Continuando então, vou falar um pouco sobre o amor incondicional, que foi o primeiro sentimento que eu descobri quando eu me tornei Theta Healer. Eu não conhecia o que era o amor incondicional. E o que é o amor incondicional? É quando Deus, é quando o Criador encosta no seu coração. É aquela sensação de respirar fundo, fazer o... e saber que existe alguma coisa dentro de você. Por incrível que pareça, são pouquíssimas pessoas que já têm esse sentimento de amor incondicional ressoando nas células delas. Muitas vezes a gente está sem receptor de amor no corpo. Assim como a gente tem receptor de proteína, de carboidrato nas nossas células, a gente também tem receptor de sentimentos. E dependendo de como foi a nossa infância ou de como foi as nossas encarnações passadas, a gente pode nascer
sem esse receptor de amor. Ou às vezes por um pequeno bloqueio, vamos supor, você queria mamar e sua mãe não tinha leite, você pode encerrar os seus receptores de amor e ficar sem eles. E aí a pessoa nem sabe como é que é sentir esse amor incondicional, sentir que existe uma energia superior, uma energia que te rege e que ela já mora dentro de você. Quando eu falo que a pessoa não tem receptor de amor, isso pode ser criado durante a sessão de Theta Healing, a gente faz a instalação desses receptores e aonde não tinha lugar para receber esse amor do outro ou para receber esse amor de Deus, começa a existir esse lugar. E o que é o amor incondicional de um ser humano para o outro? É aquilo que o Criador faz pela gente. E o que o Criador faz? Ele ama tanto a gente, incondicionalmente, que ele respeita o nosso livre-arbítrio. Amar incondicionalmente outra pessoa é às vezes você saber que ela vai sofrer, mas você respeitar a decisão dela, porque você quer manter ela livre para tomar as próprias decisões. Esse é um amor mais desafiador da gente sentir, porque normalmente a gente quer dar pitaco, a gente quer falar pro outro, não faz isso. E o Criador não, ele olha, ele sabe que aquele caminho é errado, que aquele é o caminho do sofrimento, mas ele respeita. Porque você saber que o outro respeita a sua decisão, independente de qual seja ela, isso glorifica a pessoa. Agora vamos falar sobre o amor romântico, né? Que é o amor entre duas ou mais pessoas. Eu não vou ficar aqui entrando em questão de amor livre, de amor monogâmico ou de amor poligâmico, eu estou falando só de amor de um ser humano para outro ser humano. Tudo vem lá do princípio que eu comecei do auto-amor. O que é amar? Amar é reconhecer. Então eu amo outra pessoa quando eu reconheço ela, quando eu enxergo ela. E o que é enxergar outro ser humano? É você saber que ele tem defeitos, que ele tem desafios, mas que ele também tem qualidades. E pelo simples fato dele existir, aquela sensação que ressoa, quando a gente sente o amor de Deus, a gente sente também pela outra pessoa. Tem muita gente que fala, amar é querer bem, amar é querer ver o outro feliz. Isso também é um bom sentimento, mas eu encaro muito o amor como reconhecer o outro. Eu olhar para o outro, eu ver ele exatamente como ele é e amar ele assim. Quando a gente projeta na pessoa alguma coisa que a gente queria da gente, vamos supor, eu queria muito que o meu namorado fosse carinhoso, mas ele é todo bruto, mas eu amo ele mesmo assim. Talvez você não ame o seu namorado, talvez você ame a projeção que você criou dele, porque se amar é reconhecer, é você ver que aquela pessoa talvez não é tão carinhosa, não é tão pegajosa, mas mesmo assim você gosta dela. Sempre lembrando disso, gente, amar o outro é olhar para o outro e ver aquilo que está no outro e aquilo ressoar dentro de você. Quando não for assim, infelizmente não é amor, pode ser apego, pode ser vontade, pode ser desejo, pode ser outros sentimentos que também são maravilhosos, mas que não são amor. E aí, para finalizar, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o vício de amar, sobre a dependência emocional pelo outro, e aí eu vou usar o quadro porque eu acho que fica mais fácil de entender. Vamos lá? Bom, pessoal, continuando aqui, nós vemos agora pro quarto tópico, que é o vício de amar. O vício de amar, gente, tem um livro muito bacana com esse título, mas eu não vou falar especificamente desse livro aqui. Eu vou falar sobre o que é a dependência emocional e o que é esse vício de amar gerado por essa dependência emocional. Isso daqui, gente, é um ser humano e em volta dele está o campo energético dele. A gente nasce com esse campo no seu estado fundamental, que é o estado fechado do campo. Então aqui está o campo da maneira mais elevada e melhor e para um meio maior. Mas o que acontece? No decorrer dos nossos dias, a gente reclama, a gente fica doente, a gente fica decepcionado com alguma pessoa, a gente passa por desafios, a gente faz uso de álcool e até mesmo quando a gente conversa com outra pessoa, a gente vai formando furos nesse campo energético. É o que a gente fala que o campo da pessoa está aberto. E isso acontece, gente, com todos os seres humanos. Todo mundo sente raiva, todo mundo fica chateado, todo mundo fica gripado, todo mundo beija na boca. Isso é normal acontecer. Então a gente fica com o nosso campo aberto. Mas qual que é o interesse de todo ser humano? É manter sempre esse campo fechado, é voltar esse campo para o seu estado fundamental. Vamos supor que essa pessoa aqui, que eu dei o nome de 1, se apaixona pela pessoa 2 e a pessoa 2 também se apaixona pela pessoa 1. O campo energético individual de cada um vai se manter,
Mas como eles estão apaixonados e envolvidos, vai formar um campo energético também do casal aqui. E com o passar da convivência com os dois, essa energia vai começar a ir para cá e a energia do um também vai começar a vir para cá. Vai começar a acontecer uma transmutação de energia. E quanto mais essa convivência for acontecendo, essa energia começa a entrar para esse campo e começa a fechar o campo da pessoa. Só que muitas vezes as pessoas que a gente se relaciona não vai preencher o nosso campo com sentimentos bons. Pode preencher o nosso campo, por exemplo, com gritos, pode preencher com abuso, pode preencher com maldade, traição. Porque independente do sentimento que entre no campo aqui da pessoa, ela não está importando com isso. Desde que o campo esteja preenchido, ela vai manter aquele padrão dentro dela. E aí o que acontece? Pode acontecer do casal se separar. Vamos supor que o 1 e o 2 não dão certo. O campo do 2 vai voltar para cá e o campo do 1 também volta a ser fechado. Só que a pessoa, durante o dia, ela volta a sentir as mesmas coisas. Ela volta a reclamar, ela volta a, sei lá, ter a vida normal dela. E aí esse campo volta a ter buracos. E aí o que ela vai buscar? Aquilo que ela encontrou, que preenchia antes, que são os gritos, que são o abuso, que é aquilo que o parceiro dela estava dando para ela. Então ela começa a sentir necessidade da energia daquela pessoa. É isso que a gente chama de dependência emocional. Porque o que você está buscando ali é a energia daquela pessoa que muitas vezes nem é boa para você, que ela só está preenchendo o seu campo. A pessoa que ela é dependente emocional, ela só enxerga essa energia. É só essa energia aqui que ela considera que vai preencher o campo dela. Isso acontece para qualquer tipo de vício. Por exemplo, a pessoa que bebe, a pessoa que faz uso de drogas. Só a droga satisfaz a pessoa. Você pode oferecer para um alcoólatra, falar para ele, você tem uma família, você tem um emprego bom, vamos fazer uma viagem para fora do país. O alcoólatra não quer, porque ele quer beber. Só o álcool vai fazer bem para ele. A pessoa que faz uso de cocaína, só a cocaína vai fazer bem para ela. E quando a gente está dependente emocionalmente de alguém, só a energia dessa pessoa, a gente acredita que vai preencher o nosso campo. E é por isso que gera um vício de amar. Porque mesmo que, vamos supor, essa pessoa não vai conseguir essa daqui mais. Essa aqui sumiu, mudou de cidade, não tem como encontrar mais essa pessoa. Como o campo dela ainda está aberto, ela vai buscar exatamente pessoas que entrem nesse padrão. Por isso que é muito normal pessoas que são traídas, elas continuarem buscando parceiros que vão trazer para elas o quê? A traição. A traição vai voltar para o campo dela, que é a zona de segurança dela que preenche o campo. Percebe como isso é profundo? Como isso realmente acontece com a gente? E como que sara essa dependência emocional? Como que a gente passa por isso? A gente vai ter que fazer uma reconstrução pessoal dessa pessoa. Esse número 1, ele pode voltar a existir de novo. Ele pode ter o campo fechado dele, porque isso é uma coisa inerente ao ser humano. Ele vai ter que fazer esse processo aqui de volta. Mas como que ele faz para chegar a isso aqui? Primeira coisa, ele vai ter que retirar aquilo que o outro causou nele, aquilo que ele permitiu de energia do outro entrar na vida dele. E quando ele retirar isso daqui, o campo dele vai voltar a ficar aberto. E é por isso que a gente sente tanta dor quando a gente se separa de outra pessoa. Porque é o nosso corpo mostrando que o nosso campo está aberto e que o campo precisa ser preenchido de novo. Mas por que não preencher esse campo, os buracos, as lacunas, com novos padrões? Por exemplo, o padrão do riso, o padrão da oração, o padrão da família, dos amigos e principalmente, gente, o padrão que a gente vai construir através do que eu falei no primeiro tópico, que é o do amor próprio. Você reconhecer quem você é, você amar aquela pessoa que você é e assim você poder inserir coisas aqui no seu campo energético que realmente vão ressoar de uma forma boa. Porque, como eu falei, é natural do dia esse campo ir se abrindo. Mas a partir do momento que esse campo se abrir, a gente tem estrutura nossa para trazer de volta e fechar esse campo e não mais buscar de uma outra pessoa.
que a gente não sabe o que vai vir dali. Gente, só lembrando que eu falei sobre sentimentos negativos, mas pode ser que a gente também absorva sentimentos positivos de uma pessoa, vamos supor, segurança financeira, segurança emocional, e quando esse relacionamento acaba, a gente fica desesperado, porque era isso que você pegava do outro para você. Então, tanto para o sentimento bom como para o sentimento ruim, não é bom a gente ter essa dependência emocional. É bom a gente construir a nossa independência emocional. Aquele sentimento que a gente quer sentir, que ele venha da gente mesmo pra gente. Tá bom? É isso aí. Então, gente, é isso. Como eu falei bem resumidamente sobre esses 4 tópicos que eu acho interessante a gente saber. Lembrando que cada mês eu sempre vou falar de um sentimento, então se você quer ouvir sobre algum tipo de sentimento, põe nos comentários, põe nas redes sociais, que sempre o mais voltado do mês vai ser aquele que eu vou falar. Não deixe de se inscrever no canal, eu preciso de vocês aqui para que a gente continue divulgando esse conteúdo. Agradeço desde já você que assistiu e um beijo!